Agora a gente volta para Manaus. Nessa luta diante da falta de oxigênio nos hospitais do Amazonas, muitos pacientes precisam ser transferidos às pressas para outros estados, inclusive. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Natasha Pinto. Natasha, essas transferências já começaram? Bom dia. Bom dia, Tiago. Essas transferências já iniciaram às 6 horas da manhã pelo aeroporto de Ponta Pelada, que é coordenada pela FAB. E 9 pessoas foram transferidas de Manaus do Hospital 28 de Agosto e Platão Araújo para o Hospital Universitário de Teresina, no Piauí. Outras 15 pessoas também serão transferidas ainda nesta sexta-feira para a capital do Maranhão, São Luís. 4 pessoas não puderam ser transferidas ainda nessa manhã porque elas ficaram com um quadro instável. Uma pessoa desistiu de fazer essa transferência. Agora, os hospitais já receberam mais oxigênio, porque afinal de contas está faltando cilindros por aí, não é? Os hospitais estão recebendo novos cilindros de oxigênio, inclusive ontem à noite e madrugada de hoje chegou uma encomenda de oxigênios por parte do Ministério da Saúde. Outras pessoas também estão doando oxigênio que tem em casa, que estavam estocando, estão doando, e fábricas do Distrito Industrial também estão fazendo a sua colaboração com esses oxigênios. Natasha, como é que está o clima aí ao redor dos hospitais? Como é que os parentes estão lidando com essa situação? Se vai transferir, se não vai transferir? Falta de oxigênio? Como é que está o clima entre os parentes dos pacientes na porta dos hospitais? O clima dessa sexta-feira, Tiago, está mais tranquilo por conta dessas transferências. Eles ficaram um pouco mais calmos, já que foi uma solução encontrada pelo governo federal para poder ajudar a toda a situação aqui. Mas eles reclamam muito de como os pacientes estão sendo tratados, inclusive a qualidade do atendimento por parte dos profissionais que estão bastante desgastados. Então, eles veem que eles estão cansados, então eles estão preocupados também com os funcionários de saúde do Hospital 28 de Agosto, Platão Araújo, João Lúcio, os SPAs. Essa também é uma preocupação dos familiares, mas hoje eles estão um pouco mais tranquilos, vendo a chegada de oxigênios e também as transferências. Natasha, quais são as informações do governo que você tem? Quais são as atitudes que o governo aí tomou por causa do avanço do coronavírus no estado do Amazonas? Ontem foi baixado um novo decreto aqui em Manaus, suspendendo a circulação de pessoas das 19 horas às 6 horas da manhã. As pessoas que foram encontradas andando pelas ruas sem nenhum motivo aparente, um forte motivo para estarem ali, serão detidas e levadas para a Delegacia Geral daqui da capital amazonense. Outra medida foi também fechar todo o comércio e as farmácias só poderão funcionar na modalidade delivery, ou seja, só vão poder entregar os medicamentos para as pessoas que estão dentro das suas casas. Agora, a grande notícia é que está faltando oxigênio nos hospitais do Amazonas. O que se tem de oficial por parte do governo? O motivo dessa falta de cilindros de oxigênio? O que você tem dessas informações? Por parte do governo, eles alegam que houve um súbito aumento nos últimos 15 dias de quantidade de pessoas que estão necessitando. Isso porque, segundo o Ministério, inclusive, da Saúde, esse aumento foi por conta que jovens estão começando a dar entrada nos hospitais. E por eles serem mais resistentes, eles precisam de mais oxigênio. Quando se tratava de idosos, eles acabavam não resistindo por muito tempo ao coronavírus. Agora, o quadro é de jovens que estão resistindo mais ao vírus e precisando mais ainda de oxigênio. A situação é crítica na capital do Amazonas, aí em Manaus, mas como fica a situação no interior do Amazonas? Inclusive, o prefeito de Coari, que é um município daqui do estado, conhecido pelo gás, que é transportado de lá, ele pediu já a atenção do governo do estado e também do Ministério da Saúde na situação dos municípios do interior, para que sejam também enviados novos cilindros para eles, para que eles possam se preparar para caso piore também no interior e eles não precisem recorrer à capital amazonense para procurar ajuda. Qual que é a expectativa para os próximos dias em relação a esse suprimento de oxigênio e também atendimento desses pacientes de coronavírus aí em Manaus? A expectativa é que chegue novos cilindros, inclusive de doações de artistas que já estão se mobilizando pelas redes sociais, e também a chegada de insumos, que também é outro ponto que está batendo muito forte aqui em Manaus, falta de máscaras, EPIs para os profissionais
da saúde. Inclusive, Tiago, a expectativa para esse fim de semana e início da próxima semana é que Manaus atinja a marca de 6.000 mortes pela Covid-19. Fazendo uma comparação aí para o pessoal de São Paulo poder ter uma ideia de 6.000 mortes, equivale ao estádio do Beatão, que fica, se não me engano, no município de Campos do Jordão. Seria um estádio lotado do Beatão, a quantidade de mortes que pode chegar aqui esse final de semana, início de semana. Situação muito crítica em Manaus e também no Amazonas. Agora, Natasha, me diz uma coisa sobre as transferências dos pacientes, né? Eles estão sendo transferidos para outros estados. Existe, assim, um critério para fazer essa transferência? Você sabe dessas informações? Não são os pacientes em estado grave, Tiago. São os pacientes que conseguem se locomover, por exemplo, precisam de um pouco menos de oxigênio. E esses serão transferidos. Os estados graves continuarão aqui em Manaus porque, consequentemente, eles não aguentariam uma viagem de longa duração. Para ter uma ideia, de Manaus para São Luís, é cerca de 3 horas de viagem de avião. E municípios mais longínquos, como, por exemplo, Goiás, seria cerca de 4 horas. Daqui para São Paulo, é 4 horas de viagem também. Então, por isso, são pacientes que são mais estáveis e que possam ser tratados, sem que isso atrapalhe também o atendimento local desses estados, que a gente também tem que se preocupar com isso, Tiago. Natasha, o governo do Amazonas diz que esse é o pico do coronavírus aí, que é uma situação muito, se não for a pior, né? A pior situação, o pico da crise do coronavírus aí em Manaus e também no Amazonas. Como é que está a situação das pessoas nas ruas? Elas estão respeitando o distanciamento social, estão usando máscaras, álcool gel? Como é que as pessoas estão em relação a isso? Tiago, no início elas não estavam respeitando tanto. Havia muitas pessoas, inclusive antes desse grande pico, que não estavam utilizando máscaras ou então deixavam ela no queixo. Mas depois de ontem, muitas pessoas viram que realmente se trata de um vírus letal, de um vírus que mata. E por isso, hoje, a gente andou por algumas ruas aqui de Manaus e vimos todas as pessoas utilizando máscaras e também andando com álcool em gel, álcool em líquido, passando pelo corpo, pelo carro, passando em tudo quanto é canto, porque realmente ficaram com medo e se depararam realmente com a situação que é a gravidade desse colapso do sistema público de saúde daqui do estado. E a gente pode dizer também que a situação fica ainda pior porque foi encontrada uma nova cepa do coronavírus em Manaus também. A situação é preocupante em relação a essa nova variante do coronavírus? Sim, Tiago, é preocupante porque ela foi detectada em uma mulher que mora aqui em Manaus, que tem 30 anos de idade, mas segundo o governo do estado, ela já se recuperou da Covid-19. O problema é que essa nova cepa pode já estar, inclusive, dentro dos hospitais. Então, isso gera uma preocupação e estudos já estão vendo se mais pessoas foram contaminadas por essa cepa. Se o que estamos tratando hoje, aqui na capital amazonense, se trata dessa nova cepa. Natasha, você tem informação sobre o nível de ocupação dos hospitais aí em Manaus? Tiago, a última informação que nos repassaram foi que mais de 90% já está sendo utilizado. Alguns chegaram até a 100%, inclusive hospitais particulares estão fechando às 18 horas, porque não estão mais aceitando clientes, pacientes para operar. O colapso foi geral por aqui, Tiago. Muito bem, a gente está acompanhando aí, a Natasha está falando ao vivo com a gente, de Manaus, capital do Amazonas. E agora, Natasha, como é que fica essa movimentação política por aí? O que você tem dos bastidores da política do Amazonas para tentar resolver essa situação? Porque é uma situação de saúde pública, pessoas estão morrendo, o estado do Amazonas é o maior do Brasil e precisa de auxílio também. Como é que fica a movimentação política aí no estado? Tiago, senadores e também deputados federais estão já se movendo, pedindo apoio de outros governantes de outros estados. O prefeito de Belém, por exemplo, falou em sua rede social pelo Twitter que irá disponibilizar 30 leitos para os amazonenses, apesar do governo ter fechado a fronteira aqui com o Amazonas. E também outros deputados estão procurando apoio de outros estados, como Rio Grande do Sul também, estados que não estão tão colapsados, que assim possam ser feitas essas transferências e então poder ser feita uma agilidade na prevenção, inclusive até a chegada dos imunizantes que está prevista para o próximo dia 20.
Tá certo, a gente conversou ao vivo com a Natasha Pinto, que fala direto de Manaus, sobre essa situação que passa o Amazonas, esse avanço do coronavírus e também o principal problema, que é a falta de oxigênio. Natasha, muito obrigado, bom trabalho para você aí.